Glória a Deus. Tem que falar, explicar para vocês antes de eu já emendar na pregação. Vamos começar a série nova a partir de hoje. Amar é 3 pontinhos. Se você tem a minha idade e se você ouvir a frase amar é, você vai lembrar de umas figurinhas de um menininho, de uma menininha que era moda na época. Mas se você não é da minha idade, você deve ter visto em algum lugar, se viu. Porque a galera da minha idade colecionava, as meninas principalmente colecionavam, e os carinhos usavam isso aí para chegar nas meninas, mostrar a figurinha, e quando não tinha coragem de falar, dava a figurinha para se aproximar. Mas nós não vamos falar da figurinha, nós vamos falar da construção e do ideal cristão do amor. Amar é 2 pontos, ou 3 pontinhos. Existem várias compreensões ou manifestações do amor, e a gente vai explorar essa imensidão chamada amor através dessas mensagens. E a primeira coisa que a gente vai fazer é quebrar a ideia de que amor se limita à experiência afetiva ou romântica. Eu repito isso muito, mas eu vou me esforçar ainda mais para quebrar esse conceito, para que quando for necessário tratar do amor de forma romântica e afetiva, a gente já tenha uma base clara e estruturada do amor dentro da sua característica mais genuína. Amém? Então, marca aí, série de pregações, amar é, e hoje a gente vai falar da caridade. Amém, querido? Glória a Deus. Se você for tratar do amor, simplesmente da ideia do amor, como eu já falei, é provável que você encontre várias definições e explicações. Todas as pessoas, de alguma forma, entendem amor. Isso, a princípio, não é errado, até porque o amor é uma expressão afetiva e, em muitos momentos, ela é associada ao nosso romantismo, apreço, afinidade, vínculo com algo ou alguém. Podemos amar qualquer coisa e nos relacionar através do amor a qualquer coisa. Se a gente for falar de conceitos filosóficos, a gente vai falar de Platão, vamos falar do amor platônico. O que é o amor platônico? Ele existe, ele trata da ideia de amor que subjuga a visão exterior da pessoa. A gente não considera aquilo que a pessoa aparenta ser e a gente busca características mais interiores, subjetivas. O amor platônico se baseia nisso. É de onde você talvez possa tirar uma frase comum que o amor é cego. O amor platônico é cego, porque ele desconsidera a imagem e ele se apropria de elementos interiores. Por exemplo, se a gente for ver boa parte das mulheres da nossa igreja, o que as moveu em direção aos seus maridos foi o amor platônico, porque elas encontraram algo dentro destes homens, não se importando muito com a beleza estética, e depois a beleza estética veio. O Gabriel estava aqui, por exemplo, dando recado. Eu fiz um vídeo com ele à tarde, postei na minha rede social. Sabe o que eu recebi como comentário? Nossa, o Gabriel está cansado, né? Aí eu respondi, o Gabriel não está cansado, ele é cansado, é uma condição. A Clara o ama e o amor da Clara vai além do cansaço. Ela encontra isso dentro do homem que ele é, dos valores, dos preceitos, dos princípios, do cuidado, da dedicação que ele tem como homem no aspecto completo, holístico. Então, quando você fala de amor platônico, você encontra isso. Quando você fala de amor sexual, você consegue construir a ideia do conceito eros. A gente vai até explorar isso em algum momento. Você nota que amor é muito difundido e a perspectiva do indivíduo que ama é sempre pautada em algo que ele busca encontrar e que de alguma forma o atrai. Isso não deixa de ser amor. Por isso que na língua portuguesa a gente associa amor a alguma coisa, amor a alguma coisa. Quando a gente vai trazer a explicação sobre os conceitos gregos de amor, ágape, filéu, eros, a gente fala amor a alguma coisa. Por quê? Porque na nossa linguagem, amor, ele pode ser agregado a um comportamento. Dentro do contexto grego, amor é comportamento e não, essencialmente,
uma sensação, é uma forma de compreender, se relacionar e se conectar. Então todos nós temos visões, compreensões e conceitos sobre amor, e eu vou dizer, tá certo, você deve, eu até te encorajo a buscar sentido e significado para o amor. A única coisa que eu não quero que você faça é, ao definir amor a partir do seu próprio ponto de vista, estabelecer isso como verdade imutável. Por quê? Provavelmente a sua construção ideológica de amor pode estar completamente errada. E para isso ser mudado, você tem que estar aberto para compreender o que é amor e aceitar diferentes expressões e vertentes desse amor. E a partir do que diz a Bíblia, compreender o que é o amor verdadeiro dentro das Escrituras. Amém ou não? Glória a Deus. Amém. Então eu gostaria que você abrisse um versículo, um texto conhecido, um versículo mais do que famoso, 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 13. Quando você vai tratar do amor dentro do texto de 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver algo interessante. Primeiro, o apóstolo Paulo, na sua narrativa, ele afirma que não importa o que seja feito, tudo o que eu vier a fazer, e que não esteja de alguma forma tomado de um amor genuíno, não representa ou significa qualquer coisa. Ele tem que ser tratado de forma nula, sem sentido, porque não possui valor. Então, o que torna o meu ato valioso? A verdadeira motivação do meu coração, amém ou não? O que está dentro do meu coração, falando sobre a ideia de amor, é que traz sentido a cada ação que eu possuo. Se eu ajo sem que haja um amor verdadeiro, eu não amo. Se eu faço algo sem que a motivação seja amor, a própria ação por si só, ela é sem sentido ou significado. Em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 13, o apóstolo Paulo escreve da seguinte forma: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Ele deixa claro que existem três coisas que permanecerão para sempre: a esperança, a fé e o amor. A esperança quanto à própria salvação, a fé quanto à própria existência de Deus, e o amor, que se torna o sentido para todas as coisas. Então, se eu entendo amor, ou se eu quero entender o que é amor, eu tenho que definir amor como sentido de todas as coisas. Amém? Isso é amor. Amor é o sentido de tudo. O que eu vier a fazer, o que eu vier a falar, o que eu vier a oferecer, o que eu vier a apresentar, não importa qual ato, não importa qual gesto, não importa qual comportamento. Se eu julgá-lo correto, justo ou santo, apenas pela composição da ação, nesse momento eu me comprometo de forma talvez a ser muito mais vaidoso e orgulhoso do que de fato me mover em função de algo pela razão certa, por um conceito simples. É o amor que traz lógica, sentido e significado. Sem amor, todas as minhas atitudes não possuem verdadeiro sentido ou uma motivação pura. No primeiro verso de 1 Coríntios capítulo 13, e eu sei que muita gente romanticamente já usou esse versículo para mandar para a esposa, para mandar para a namorada, para a noiva, para a irmã que ele estava orando e não conseguiu convencê-la de que ele gosta de fato dela, pegou lá 1 Coríntios 13, esse é o versículo chave, as mulheradas ficam apaixonadas e eu vou conseguir de alguma forma me aproximar do amor da minha vida. Se você fez isso, querido, você errou. Se eu pudesse imitar o Faustão aqui, esse texto não fala sobre amor romântico, esse texto não fala sobre o carinho que você tem pela sua esposa, ou pelo seu marido, ou pelos seus filhos, ou por qualquer pessoa que seja. O que o apóstolo Paulo faz é criar um discurso
sobre o sentido do amor e de como nós devemos tratá-lo. Por quê? Porque ao fazer essa narrativa, o apóstolo Paulo torna o amor a chave e o elemento mais importante para tudo aquilo que eu e você fazemos. O texto diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 13, do 1º ao 3º verso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O apóstolo Paulo é claro, ele diz aqui, que se eu tivesse habilidades espirituais, capacidades extra-humanas, e isso não fosse movido por amor, seria inútil. Se eu tivesse o dom de profetizar e tivesse tamanha inteligência que eu conhecesse os mistérios, nesse aspecto, é tudo aquilo que diz respeito a algo além da capacidade humana, místico, mistério, diz respeito a conceitos divinos e espirituais, e também de toda a ciência ou conhecimento natural humano, e não tivesse, e somado a isso, eu tivesse toda a fé que existe no mundo, capaz de transportar um monte ou mudar a realidade das coisas, e isso não fosse conduzido por amor, nada seria. Quando diz nada seria, não teria significado ou sem sentido algum. E depois ele ainda fala de questões sociais. Se eu pegasse todo o meu dinheiro e distribuísse para os pobres que estão passando necessidade, e se em casos mais extremos eu escolhesse oferecer a minha vida em sacrifício em favor de alguém, mesmo que essas atitudes sejam de alguma forma atitudes valiosas ou valorosas, se isso tudo ocorresse sem amor, não haveria proveito, não haveria significado, e eu não poderia tratar isso como expressões genuínas de algo vindo de Deus. Por quê? Porque o que provém de Deus é especificamente amor. Amém, querido? E por essa condição, todas as ações que eu adoto, todas as escolhas que eu tomo, obrigatoriamente precisam ser movidas por esse amor que testifica a natureza de Deus. Amar existem várias formas de demonstrá-lo, mas se eu fosse resumir o amor, eu diria: Deus é amor, e a totalidade de Deus e dos seus atributos personificam para nós o verdadeiro significado do amor. Amém, querido? Estamos juntos, amém ou não? Amém. É essa a visão que eu tenho que ter. Por quê? Porque a gente sempre vai incidir em um problema. E qual é esse problema? Se o amor não for compreendido de forma a se tornar a motivação para tudo aquilo que nós fazemos, a nossa escolha, decisão, as nossas entregas e ofertas de qualquer natureza serão simplesmente inúteis. Não há valor real para nada daquilo que nós fazemos. E aonde está o grande problema disso? O grande problema disso está no fato de que Deus nos chamou para oferecer algo que perpetue quem Ele é e revele a sua natureza. Então, se eu quero entender o que é amor de maneira geral, eu tenho a liberdade de construir o meu conceito. Mas se eu quero entender o que é amor, eu preciso reconhecer algo muito importante. O amor tem que ser a força que move tudo o que eu faço.
todas as ações, escolhas, todas as intenções, pretensões, tudo o que eu faço deve e precisa ser movido por amor. Porque Ele se torna a personificação de Deus em cada ato que eu tomo ou cada escolha que eu adoto. Isso é amor e essa é a força ou o ponto central de todas as coisas. E dentro do conceito da pregação, especificamente dessa noite, o que é amor dentro das suas diferentes manifestações? O amor, quando de fato expresso, ele se apresenta através de um dos seus sinônimos, que é a caridade. Amor, ele precisa ser caridoso. Só que se você entende caridade como gesto afetivo, caridade não é gesto afetivo. Caridade é gesto em favor ou em benefício de alguém. A caridade não é a ação da bondade. A caridade é a expressão material do amor. Se eu for falar sobre como Deus nos amou, eu posso usar o termo caridade. Se eu for falar sobre a divisão de renda e a distribuição de recursos, eu vou falar sobre caridade. Sempre que eu for abordar o amor dentro de uma realidade palpável, eu vou ter que conceituar isso dentro do que chamamos de caridade. Só que há um problema na caridade. A caridade, ela sempre vai, com o processo, pedir ao caridoso aquilo que nós chamamos de sacrifício. Então, caridade e sacrifício são amigos íntimos que caminham juntos. Todos os indivíduos que escolherem ou se decidirem por serem caridosos, eles terão que fazer a mesma escolha no que diz respeito a sacrifícios de natureza pessoal. E aí que eu me ofendo particularmente com a construção moderna de amor e, consequentemente, da própria igreja. A igreja precisa ter a percepção de que se ela se abre para o verdadeiro amor, ou se ela se declara, ou se apresenta como responsável pela manifestação do amor de Deus na terra, essa mesma igreja precisa entender que a maior parte dos seus gestos precisam materializar esse amor. Ótimo. E para que seja possível materializar esse amor, a mesma igreja tem que estar aberta para o sacrifício. Ou seja, ela tem que ter coragem de lesar a si em função do outro. Fazer uma reflexão que sempre vai conduzi-la a prejuízos e perdas pessoais, em favor ou benefício daqueles a quem Deus a comissionou a oferecer ajuda. Quando o apóstolo Paulo faz toda a descrição de 1 Coríntios 13, quando ele apresenta toda a contextualização do que é amor para a igreja de Corinto, ele está, na verdade, os convidando para se dispor a se sacrificarem em função ou em razão daqueles que possuíam necessidades. A ideia era um amor que deixava o campo teórico-filosófico e caminhava em direção a um campo prático. Por que isso? Tem uma razão. Qual é a razão, pastor? A cultura judaica, no período em que nós vemos, na verdade, a mensagem pregada, ela é recheada de helenismo, ou de cultura helênica, cultura do povo grego, para ficar mais simples. E o povo grego é um povo filosófico por natureza. Então, muito do que Alexandre o Grande fez, ao levar o seu império até onde nós reconhecemos como a região dos eventos bíblicos, Jerusalém, todo aquele campo, quando ele vai para lá, isso não aconteceu na época de Jesus, tá? Isso foi antes. Ele leva também a cultura grega.
e a formação intelectual do povo hebreu e a da própria religião judaica, somada a todos os homens que ali estavam, os próprios romanos que eram os invasores, é muito presente a construção do pensamento grego e a filosofia grega nesses argumentos. Então o apóstolo Paulo, ele queria que o povo entendesse que amor não era a expressão filosófica de uma ideia, e nem que eles se perdessem ou investissem tempo discutindo sobre amor, filosoficamente se reunindo. O que eles queriam é que fosse claro, ó, amor é o seguinte, você vai pegar da sua despensa, vai dar para aquele que tem fome, fechou, fechou. Amor é o seguinte, você vai tirar do seu dinheiro e vai dar para aquele que não tem dinheiro, fechou, fechou. Amor é o seguinte, você tem 3 casas, vende 2, fica só com uma, vende essas 2 e beneficia aqueles que não têm, fechou, fechou. Isso é o amor bíblico, que em muitos momentos é combatido pelo apóstolo Paulo, porque, sabendo toda a construção teórica filosófica, ele apresenta várias variantes de pensamento que se opunham ao conceito meramente filosófico. Porque Jesus não foi filosófico, Jesus não foi teórico, Jesus foi prático. Estão comigo, amém ou não? Jesus, ele escolheu a ação do amor, caridade, como expressão dessa característica, ao invés de externar meramente afetividades e sentimentos. Estão comigo, queridos? Amém ou não? E por que é importante, no fim das contas, entender todas essas questões? É que se a igreja está disposta a cumprir a sua missão, estão comigo, querido? Amém ou não? Ela precisa começar a se mover através daquilo que a gente pode chamar de caridade. Diante de um cenário caótico, onde cada vez mais as pessoas têm medo, a igreja precisa se mover através de um viés caridoso, ou a materialização do amor. Aí a gente começa a entender certas afirmações feitas por Jesus nos evangelhos. Quando ele fala que aquele que ama a tudo antes de amá-lo, não o ama, porque o conceito de amor presente no discurso de Jesus está regado e contextualizado dentro de uma ideia de sacrifício. Amém ou não? A ideia de amor apresentada por Jesus não é uma ideia onde o indivíduo se afeiçoa romanticamente ou cria empatia. O amor presente no discurso de Jesus é especificamente sacrificial. Então ele fala: se você ama a sua família mais do que a mim, você não me ama. Não quer dizer que não deve ser devotado amor à família, muito pelo contrário. Um presbítero, um líder de igreja, um diácono, antes dele ser qualquer coisa, ele precisa ser muito bom com o cuidado da sua família. Mas o que quer dizer então as afirmações de Jesus? Ela quer dizer que, se você está disposto a amar alguma coisa, mas não está disposto a se sacrificar por essa coisa, você não ama, e o que você está fazendo é apenas discurso filosófico, teórico, mas não existe verdade nisso. Não existe nenhuma verdade real naquilo que você discursa sobre amor, porque o amor, ele é material, o amor é palpável, e ele se define por aquilo que você produz, motivado por ele, e não por aquilo que você fala. Eu já disse isso em alguns cultos passados, falando sobre missão. A ideia da igreja tem que ser essa. Se a igreja compreende que o amor se constrói por meio da manifestação concreta, ela entende a mensagem de Jesus. Se a igreja não entende que o amor se manifesta de forma concreta, ela é apenas um ajuntamento de pessoas que não conseguem interferir e nem repercutir a glória de Deus, porque ela não entendeu o seu papel. Até onde eu sei, na minha Bíblia diz que nós seríamos conhecidos pelo amor que nós demonstramos uns pelos outros. Se eu preciso demonstrar amor para o Bruno através de gestos afetivos, a única coisa que eu vou mostrar é que eu gosto dele. Isso não é amor dentro dos fundamentos bíblicos.
Se você não é capaz de sacrificar um dia do seu trabalho, se você não é capaz de sacrificar algumas horas do seu dia, se você não é capaz de gerar prejuízos pessoais para cumprir o seu destino em Deus, beneficiar aquilo que Deus te chamou para beneficiar, me perdoe, querido, eu vou te julgar agora. Você não entendeu o seu chamado e você apenas faz parte de uma religião, você faz parte de uma instituição, você faz parte de uma organização, mas você não está inserido dentro do amor bíblico que está pautado no sacrifício e que se comprova por meio da caridade. Pastor, mas eu acho que eu tenho que trabalhar. Você tem que trabalhar, mas se você torna qualquer ação mais importante do que aquilo que Deus te comissionou, você não entendeu. Pastor, mas isso é fanatismo, isso beira a loucura. Não, isso é o padrão do Evangelho. Isso é o modelo bíblico presente nas 4 primeiros livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, e que expressam uma forma de amar de Deus. Mas Deus, Jesus querido, Ele estava trabalhando, Ele não estava lá passeando no céu, sentado no trono. Jesus estava ativamente envolvido em todas as ocorrências no mundo, se você não sabe. Jesus não era um mero espectador, como Deus não dormita, Jesus não dormita e o Espírito Santo não dormita. Ele não dorme, o guarda de Israel, Jesus não dorme, aquele que vela pelo nosso sono. Jesus abandonou a sua função para se mover em sacrifício favorável àqueles que não mereciam. Isso é a caridade presente nos textos bíblicos. Esse é o conceito de amor bíblico. É isso que procura se expressar através da manifestação do amor, que é a caridade palpável, que está presente nas falas de Jesus, está descrito em 1 Coríntios 13 e se revela em inúmeras das parábolas e das pregações de Jesus. Jesus foi tão ousado que quando ele queria dar uma entortada nos fariseus, ele fazia, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Por que Jesus usa o samaritano? Porque ele, para os fariseus, era um pária, ele não merecia, era indigno. Jesus caracteriza os primeiros a passar por aquele homem desvalido, arrebentado no chão, que havia sido espancado pelos ladrões, e ele coloca lá indivíduos que se enquadravam na elite espiritual e política do mundo hebreu, do povo de Israel. E aí ele usa o samaritano para mostrar que amor que revela a Deus não vem daqueles que caracteristicamente possuem a elevação moral e espiritual, porque caridade é uma forma de externar a grandeza de Deus e não as aptidões de um homem ou de uma mulher. Por isso que ao tratar do conceito amor, a gente tem que entender isso de forma definitiva. Existe uma urgência espiritual, existe uma urgência dentro da realidade onde nós fomos inseridos, e me perdoe se você não é capaz de entender isso, querido. Eu gostaria muito que você se convertesse, se você acha que já é crente, que você entendesse a natureza do Evangelho e aceitasse de fato que depois de anos caminhando naquilo que se julga Evangelho, você ainda nem compreendeu a matriz básica da mensagem, que é amar ao próximo acima dos amores pessoais, dos desejos pessoais, dos anseios pessoais ou das vantagens pessoais. Porque o amor caridoso não encontra vantagem para si, encontra vantagem para o outro através do sacrifício pessoal. Espero que você se prepare para essa série de mensagens, que você vai apanhar mais do que você apanhou quando você era criança. E se você não apanhou quando era criança, vai apanhar agora. Só espero que não fique bravo comigo. Ai, pastor, mas, querido, Jesus ele se move de uma forma tão diferente da construção comum, que qual era o principal julgamento que Jesus recebia? Você lembra qual que é o principal julgamento que Jesus recebia? Jesus era principalmente julgado porque ele se conectava com aqueles que ninguém se conectava. Jesus falava com as prostitutas, com os cobradores de impostos. Jesus, ele
recebia um leproso. Jesus falava com crianças. Jesus se comportava de uma forma muito mais intensa e favorável para aqueles que não faziam parte da casta religiosa. E a razão é muito simples, ele não veio para os sãos, veio para os doentes. Só que existe um detalhe: se esse grupo que não era a casta mais valiosa e era o grupo que a gente pode chamar de terceira classe, aqueles que eram mais, ou melhor dizendo, menos importantes para a construção social, quer dizer que quando Jesus se move a educar biblicamente, a instruí-los na sua mensagem, a se interessar pelas suas mazelas e dilemas, o que Jesus faz é se mover em direção a um grupo de indivíduos que jamais poderiam dar a ele qualquer coisa. Você tem noção disso, amém ou não? Você tem compreensão disso? Jesus, ele se move em direção a um grupo de indivíduos que não daria nada para ele. Quer um acréscimo a esse conceito? Quando você vê a parábola das bodas, quem foram convidados? Aqueles que eram os pobres que estavam sentados pelas esquinas. Era esse grupo de indivíduos que não era reconhecido pelos religiosos e eram tratados como pessoas de terceira classe, não tinham valor, não eram importantes e nem relevantes. Quem Jesus chamou para participar da mesa? Esses indivíduos. Aí você recebe uma outra lição. Quando você faz um jantar, você chama pessoas honradas para ir no seu jantar. Por quê? Porque isso acrescenta valor para a sua família e cria o seu networking com pessoas de posição superior. Isso é uma vantagem. Então o judeu, ele honrava chamando o indivíduo para jantar na casa dele, mas ele não chamava qualquer indivíduo, ele chamava um indivíduo que poderia se tornar potencialmente alguém que acrescentaria valor para as suas relações pessoais. O que Jesus faz, querido? Jesus fala: esses caras aí não, eles não querem receber, eles acham que estão de boas, beleza, chama todos os que nunca poderão me dar nada, e na verdade ao entrarem no meu palácio, eles vão reduzir o meu valor, é como se eles fossem negativos e iam diminuir o significado desse encontro. Chama esses caras, porque é eles que eu quero. Jesus, ele se move em direção ao grupo de terceira classe, mas ele os honra e Jesus atribui valor a esses indivíduos. O amor caridoso, quando realizado de forma espiritual e motivado pela fonte inesgotável que é o próprio Deus, que é amor, ao ser levado em direção àquele que pode ser tratado dentro da visão social do mundo vigente como um indivíduo de terceira classe, eu valorizo esse indivíduo e atribuo valor a ele. O amor caridoso atribui valor, tornando especial, significativo aquele que se torna o destinatário do amor demandado por nós. Por isso que a igreja tem que expandir a visão dela. Porque se ela entende que a expressão de amor caridoso torna o receptor do amor melhor do que ele era lá no começo, igual Jesus fez conosco, amar nunca será uma ação pessoal, ela sempre será uma ação sacrificial em favor de alguém que possui menos e ao possuir menos não pode dar nada a nós. Você está me entendendo, amém ou não? Não há como fazer a obra de Deus contra o pensamento. Agora abre lá a sua Bíblia. Capítulo 4, eu nem li. Mateus 9, 10 e 11 eu li? Não li, né? Mateus 9, 10 e 11 diz o seguinte: e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E aí vem aqueles que não entendem o que é amor. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Por que ele se importa com esse grupo de terceira classe? Por que ele se importa com esses desvalidos? Por que ele se importa com esses caras que não prestam? Na verdade, vai manchar o ministério do seu mestre. Manda ele sair fora desses caras aí, que eles não valem nada. Mas Jesus sempre escolheu esses indivíduos. João capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele vai lá e senta com uma mulher de onde? De Samaria. Ele senta com uma mulher e, para piorar, ela era samaritana. Já era ruim porque era samaritana, era de Samaria, e era pior porque era mulher.
João 4, 6 e 7 diz o seguinte: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhes: dá-me de beber. E ali você vê toda a história de Jesus com a mulher samaritana. O olhar de Jesus sempre foi diferente do ponto de vista da religião, porque para Jesus o amor caridoso era sempre um favor sacrificial àquele que não possui nada. Amém ou não? Sempre foi. E se você ama alguém que não pode dar nada a você, quer dizer que você está fazendo o quê? Um sacrifício. Não no sentido pejorativo, mas você está fazendo um sacrifício porque você está dando, sabendo que não irá receber nada. Nada em troca. Será que nós estamos prontos para esse grau de compreensão do amor? Será que a gente é capaz de compreender a profundidade e o impacto do amor bíblico dentro de nós? Sim ou não, querido? A gente tem que ter essa percepção. Porque é muito fácil você desistir de qualquer coisa e argumentar que existem várias compreensões de amor. Não existem várias. Se formos levar ao fio da palavra, só existe uma, aquela que é expressa pelo próprio Deus dentro das diferentes manifestações. Até o amor descrito pelo apóstolo Paulo em função, o amor descrito pelo apóstolo Paulo de um homem pela sua esposa, ele é sacrificial. O próprio amor da esposa em função do seu marido é sacrificial, porque se ela se submete, se ela se põe debaixo da missão do marido, ela escolhe deixar a própria missão individual a fim de se conectar com a missão dele. Exatamente como a igreja abandona a sua perspectiva de futuro individual e se conecta profundamente à perspectiva de futuro baseada em Cristo. Jesus é a razão, Jesus é a missão, Jesus é o propósito, e eu vou viver tudo para Ele. O amor sempre vai se conectar com aquilo que chamamos de sacrifício e nunca poderá ser desassociado. Amém ou não, querido? Amém ou não? Amém, tem que ser amém. Se é não, você nem sabe o que está falando. Lucas capítulo 10, no versículo 25 até 37. O texto é um pouquinho longo, não é muito comum eu usar textos maiores, mas é importante que a gente leia ele por completo. Diz o seguinte: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É o resumão dos mandamentos, a gente já conhece. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, e de igual modo também um levita. Chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo.
Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O verdadeiro amor que sacrifica, ele possui uma característica, que é o movimento, ele vai em favor. E aproximando-se, atou-lhe as feridas. Ele fez os primeiros socorros, deitou-lhe azeite e vinho. Ele fez realmente um curativo com azeite e vinho, antisséptico para limpar por causa do álcool, mas o azeite ali para hidratar e evitar que os bichos sentassem. E pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que de mais gastardes eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Sabe o que Jesus diz nessa parábola? Sabe quem que é o teu próximo, querido? Pastor, quem que é o meu próximo? O teu próximo é aquele com quem você se importa. O próximo não é aquele que talvez seja analisado pela linhagem religiosa, ou porque eles são conterrâneos ou contemporâneos ou amigos de uma determinada região, lugar. Se tornar próximo de alguém não se baseia em qualquer vínculo biológico, espiritual ou familiar. Primo, parente, marido da mulher, do tio, do avô. Aquilo que a gente pode considerar como próximo é todo o indivíduo com quem eu me importo. Tá bom, pastor, eu me importo com muita gente. Ok. Só que existe uma característica no se importar. A característica presente na parábola do bom samaritano é: toda a pessoa com quem você se importa, você não vê problema em assumir prejuízos pessoais a fim de favorecê-lo. Isso é a caridade bíblica que se caracteriza pelo sacrifício. O samaritano foi próximo daquele homem, porque não apenas porque ele parou a sua viagem e atou-lhe as feridas, passou azeite e vinho. Aquele homem que havia sido assaltado e espancado pelos ladrões, ele se tornou próximo do samaritano, porque o samaritano se importou ao ponto de assumir o ônus da causa e favorecer alguém que não poderia lhe dar nada em troca. Não haveria devolução de recursos, não haveria ressarcimento, não haveria nada. O samaritano escolheu favorecer alguém que em tese não possuía nenhum tipo de vínculo ou conexão com ele. Isso é ser próximo. A percepção do amor caridoso, ou do amor bíblico, ou de tudo aquilo que a gente pode tratar ou retratar como amor, ela tem que de alguma forma se apresentar exatamente como foi o comportamento do samaritano. A gente ouve tanto de amor, querido. A gente ouve tanto sobre amar. A gente ouve tanto que Jesus me ama. Se você tiver coragem de falar que Jesus ama alguém, tenha coragem de acrescentar dizendo: Ele vai revelar esse amor através da minha vida em seu favor. Tenha coragem de dizer que essa pessoa não vai ser amada porque você vai falar que um Jesus distante, que morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás, que está lá no céu ou que está em todos os lugares, o ama. Você vai dizer que esse Jesus está aqui, ele se manifesta através de mim e o amor dele vai ser revelado, as virtudes dele vão ser reveladas por meio da minha vida em seu favor. Ora te corrigindo, ora te exortando, ora te abençoando, não importa a forma, mas você vai ver o amor de Cristo por meio da minha vida em seu favor. Então você não vai precisar pensar apenas no amor de Jesus como um evento histórico de mais de 2000 anos atrás,
como uma memória religiosa sobre alguém que morreu na cruz para pagar o pecado. Você vai ver o amor de Jesus na minha vida, dando-lhe uma perspectiva palpável do que é amor dos céus, do que é sacrifício, do que é verdadeira caridade. Porque essa é a perspectiva de amor que nós deveríamos possuir. Porque essa é a forma de amar de Jesus. Está comigo, amém ou não? Amar é assumir prejuízos e custos. Amar é ter a coragem de tornar amor prático, palpável, alcançável, visual. Amor é isso. Amor, ele tem como função fazer com que os homens vejam a Deus. E a gente tratou disso algumas mensagens atrás, sobre o papel da igreja e o seu papel missiológico. Amor implica em dizer eu pago, em dizer eu morro, em dizer eu sofro, em dizer eu cuido, eu protejo, eu defendo, em dizer eu assumo o ônus. Não sei se você não se envergonha, querido, porque eu me envergonho e me envergonharia se eu tivesse melhores situações. Como faz diferença a perspectiva de que Jesus vai voltar logo? Porque o povo da igreja do primeiro século vendia tudo, porque para eles Jesus ia voltar dentro daquela geração. Aquelas pessoas veriam a Jesus voltando, então por isso eles não se importavam em vender e suprir a necessidade dos seus irmãos. Não era incomum juntarmos ofertas nas igrejas espalhadas em diferentes cidades naquela época, não era comum, melhor dizendo, apesar de que algumas que não tinham entendido, parecido com o tempo presente, mas as pessoas davam a fim de que pudessem favorecer aqueles que não tinham. A caridade era literal, e as pessoas viam o amor se espalhando dentro da comunidade local. A igreja era capaz de amar a todos que fazem parte da igreja, e esse amor era tamanho que sobrava para aqueles que estão de fora. E a indiferença me mata, querido. A apatia, o olhar distante, a preguiça de pensar além das suas próprias vontades. Eu sonho com um futuro para os meus filhos. Eu já disse isso. Eu posso cuidar dos meus filhos como o melhor pai que existe. Eu posso abandonar, não vou ser mais pastor, vou ficar só cuidando dos meus filhos, vou trabalhar, vou dar de tudo, e vou na igreja quando der, vou ajudar quando der, vou fazer o possível. Sabe aonde está o erro desse comportamento? Está no fato de que meu filho vai ser inserido em um mundo. Qual é o mundo que meu filho vai estar? Você quer uma piora? Em que igreja meu filho vai estar? Será que eu ajudei na construção dos pilares da igreja, para que quando meu filho crescesse, ele tivesse um lugar saudável para poder aprender o evangelho, para poder crescer em comunhão, para poder estar junto dos outros irmãos? Será que eu vou pagar o preço de construir essa igreja, não essa igreja, porque a igreja de Cristo, essa comunidade local, para que o meu filho na idade, com o passar dos anos, ele possa crescer, ouvir, aprender e se sujeitar ao verdadeiro evangelho? É estranho, né? Falamos sobre um futuro espiritual e nos esquecemos que somos comunidade. Falamos sobre ajudar ao próximo e a gente não sabe nem dizer quem é o próximo. O próximo para nós é a pessoa que a gente conhece. O próximo não é a pessoa que você conhece, é a pessoa que você se importa. Com quem você se importa, esse é o seu próximo. Seu próximo é o mesmo cara que teve sede e você deu de beber, que teve nu e você colocou uma roupa. Descrito em Mateus 25. O teu próximo é cada indivíduo que você pode ter a oportunidade de servi-lo. E no fim Jesus vai dizer, você me serviu lá na terra. Aí você vai se perguntar, mas Jesus, eu nem te encontrei, Jesus.
Onde você estava? Aquele que bateu na tua porta pedindo água, aquele que estava nu e você tirou da sua roupa, aquele que tinha fome e você deu da sua comida, aquele que você ofertou o seu tempo, aquele que você deu os seus dias, aquele que você deu o seu conhecimento em amor caridoso. Eu estava lá e você fazia a mim. Jesus queria que os discípulos entendessem que toda a ação em benefício de alguém sacrificial era na verdade uma ação em benefício dele, porque o próprio Cristo seria encontrado na vida de cada um desses indivíduos. Amém ou não? Era uma ação em favor de. Isso é amor. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor que se configura como caridade. Esse é o amor que faz diferença na vida de quem tem fome. O amor que faz diferença na vida de quem tem medo não é dizer para ele: Jesus morreu na cruz. Isso dá esperança de eternidade. O amor para uma pessoa que está com medo é: deixa eu te dar um abraço, você está seguro. Você faz parte de um corpo, de um organismo, você não está sozinho. O amor que faz diferença para quem está com fome é o prato de comida. O amor que faz diferença para quem tem frio é um cobertor. Por isso que a caridade é o primeiro dos amores que eu gostaria de abordar com vocês nessa série de mensagens, porque ela caracteriza a missão da igreja, até fazendo um gancho da pregação sobre missiologia. Esse amor é que faz a igreja ter significado na terra. Esse é o amor que caracteriza a nossa missão. Esse amor é o que traz sentido. Vai lá orar em línguas onde você quiser. Grande coisa se você orou em línguas. Você está fazendo o quê? Você está blasfemando? Eu estou dizendo que se você fica orando em línguas e não diz uma palavra em português, você já não edifica ninguém. O apóstolo Paulo já ensina sobre isso. E se você fica orando em línguas lá e você não tem amor nenhum, é inútil. É como o sino que tine. É um barulho, pão, e não muda a vida de ninguém. Só informa algo, mas não define nada. Acorda, querido. Eu tenho um monte de pensamentos. E eu fico com umas ideias malucas na minha cabeça. E eu fiquei pensando: como é que vai ser se o negócio ficar apertado? Eu penso em cancelar o meu aluguel dessa igreja. Acabar, não tem mais, faz lá no quintal da minha casa, e alguém sai para passear com o tubarão, a gente faz lá o culto lá no quintal, transmite online, e todo o dinheiro que a gente tem, a gente ajuda quem precisa, resolve. Isso é igreja, isso é evangelho, isso é caridade, isso é sacrifício. Não, pastor, mas é bom ter uma estrutura grande com o ministério infantil. Não, não é bom. É útil. Bom é vermos o evangelho sendo manifesto de forma completa. Isso é evangelho, isso é amor, isso é caridade. Isso é dizer: pastor, mas e se alguém alugar no lugar, a gente aluga uma tenda, nós se encontramos na rua. A Bíblia na Constituição me dá a segurança legal de eu poder me reunir em qualquer espaço e prestar culto a Deus. Se a gente tiver que entregar esse prédio aqui para usar todo o dinheiro para abençoar alguém, nós compramos um bagulho de internet lá, coloca lá para alimentar o sistema, a gente bota esse trem tudo no meio da rua, leva o som, faz um culto na rua e transmite, quem quiser faz lá culto. Pastor, mas e se acabar o coronavírus? Aí a gente continua fazendo se der certo. E aí se precisar a gente vê um lugar, mas se não precisar a gente continua lá, já deixa as crianças brincando na praia, e aí os pais, filhos já viram uma bagunça, a gente abre um cara já lota, já vê um doente, abre o teto, o cara já desce, nós já ora, já cura um paralítico, já faz um monte de coisa. Isso é a igreja de movimento, essa é a igreja de Cristo. Pastor, você está falando que você vai parar com o aluguel, vai entregar? Não, de forma nenhuma, mas se precisar eu vou, sem pestanejar. Que melhor do que ter um prédio como esse é ter o evangelho sendo vivido, a caridade, que é um amor prático sendo manifesto. Isso é o que Cristo espera de nós. Se um pastor faz de tudo para o prédio continuar sob o seu controle, ele esqueceu o que é evangelho.
Se um pastor faz de tudo para não perder o prédio, convence todo mundo para dar dinheiro, para que o aluguel fique em dia. Ai, pastor, mas isso é extremo. Não, é o evangelho, querido. A Bíblia nunca diz que a gente tinha que ter para pregar um prédio. A Bíblia diz que a gente tinha que ter coragem para pregar. E a pregação produziria uma comunidade local e que teria um lugar de encontro. Não o lugar de encontro que geraria a oportunidade para pregar, é a pregação que tornaria a produzir um lugar de encontro. Isso é evangelho. Ver além e torná-lo de fato materializado. Isso é amor, caridade. É o amor prático, palpável. O meu salário, minha fonte de recurso é só da igreja. Eu não posso ter um trabalho normal. E como eu sou pastor, vocês sabem, eu sou professor, não tem como eu dar aula em escola, até porque está fechado. Mas não teria como dar aula, porque eu não conseguiria dividir meus horários. Então, felizmente ou infelizmente, não sei o que eu posso chamar, minha fonte de recurso é toda da igreja. E quando eu falo que eu estou disposto a acabar com toda a estrutura, se a gente tiver que usar esse dinheiro para favorecer alguém, não é para pagar meu salário, é para cumprir com o ID, para fazer o amor ser real na vida daqueles que têm fome, necessidade, sede, frio. Porque se a igreja for manca ao ponto de não poder se mover em caridade, é melhor fechar a igreja. Não porque não tem dinheiro, mas porque não tem evangelho, não tem amor e não tem verdade naquele lugar. É apenas um local de encontro. Amar é sacrifício. Amar é entregar o melhor dos seus dias. Amar é sofrer em prol. Amar é ter a coragem de agir em amor, ao invés de apenas falar sobre ele. Está entendendo ou não? Eu já até falei no outro culto, se quiser mudar de igreja, querido, nem vou mais me preocupar. Se não estiver disposto a amar e viver o evangelho dessa forma, o problema é que você vai encontrar a igreja de verdade que vive desse jeito, então você vai ficar na sua casa, porque toda a igreja que vive o evangelho está disposta a fazer sacrifício. Se você vai num lugar, eu nem vou chamar de igreja, porque não é, que não está disposto a fazer, a construção ideológica, doutrinária, não está disposta a fazer sacrifícios, nem é a igreja, porque não exprime, não manifesta a pureza do evangelho. Mateus 25, no 34 até o 40, abra a tua Bíblia para a gente terminar, o pessoal do louvor, por favor. Deixa para eu ser mais carinhoso semana que vem, que é Páscoa, aí eu vou ser mais bonzinho. Hoje a gente já bate, apanha, chora junto, fica bravo. E aí semana que vem é Páscoa, a gente vai falar da cruz, do amor sacrificial de Cristo, que já vai fazer parte da série. Aí você vai falar, glória a Deus, ainda bem que o culto da semana passada passou e agora é tudo mais de boa. Mateus 25, do 34 até o 40 diz o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? É interessante que os justos não farão isso porque Jesus estava ali. Eles farão isso de forma pura em direção aos necessitados e não de forma religiosa.
não de maneira intencional ou de maneira proposital a fim de se autopromoverem. Vão fazer isso sem saber que estão fazendo para Jesus. Isso é a pureza do amor, quando ele faz a caridade ao próximo, que é reconhecido como próximo, porque ele se torna importante aos teus olhos, é o beneficiado pelas tuas ações. Aí você enxerga o amor bíblico da caridade e do sacrifício. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes, meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O amor caridoso, ele se move, ele se torna palpável, porque ele é real e não filosófico. Amar é caridade. Feche teus olhos, queridos, por favor, em nome de Jesus.